Hoje vamos apresentar um protótipo de produto educacional para a disciplina de produtos educacionais ministrado pelas professora doutora Marise, professora doutora Mariela e professora doutora Isaura, pelas alunas Ana Paula, Fabiane e Jaqueline. Body of City, ou Cidade do Corpo, é um jogo de tabuleiro que visa consolidar alguns conceitos e conteúdos do ensino de ciências do corpo humano. Olá, nós vamos falar sobre o produto educacional jogos. Bem, os jogos educacionais também são chamados de jogos sérios ou jogos instrucionais. A pergunta que se faz é por que utilizar jogos no processo de ensino-aprendizagem? Bem, os jogos, eles fazem parte de metodologias ativas, né? Os jogos, eles podem gerar vários benefícios, eles são capazes de desenvolver habilidades cognitivas, são motivadores, aumentam a concentração do jogador, desenvolvem o lúdico, auxiliam a aprendizagem por meio da descoberta, promovem a aprendizagem colaborativa e a socialização. Os jogos também são desafiadores, podendo ser um excelente método para aprender novos conhecimentos ou reforçar os já existentes, desde que haja um planejamento prévio e também um objetivo. Olá! É chegada a hora de pensarmos no planejamento do nosso jogo, o seu passo a passo. Qual objetivo pedagógico eu pretendo com a construção deste jogo? Que tipo de aprendizagem eu desejo que os meus alunos possam desenvolver a partir da aplicação deste recurso? Também o tipo de jogo que irei elaborar. Seria ele um jogo digital ou um jogo de mesa? Seja como for, é preciso que pensemos no engajamento entre os estudantes. Considerar também quais recursos serão utilizados para a sua construção. Será um jogo individual ou um jogo colaborativo? Como será este jogo? É neste sentido que precisamos nos organizar para separar os materiais necessários para a sua construção. A elaboração das regras é essencial para o bom prosseguimento da atividade. Que os alunos possam entender a lógica do jogo, como ocorre a sua evolução dentro daquela dinâmica e como ele pode chegar até o alvo. Outro ponto importante a ser considerado no planejamento do jogo é sua elaboração, seu contexto. O jogo precisa ter uma história, um propósito, algo que seja próximo da realidade dos nossos estudantes, dos seus interesses. Isso os motivará a querer participar da atividade. É importante que, neste contexto, o professor seja um mediador. Será ele que irá administrar a dinâmica, acompanhar todo o prosseguimento do jogo e tirar as dúvidas, resolver os conflitos, motivar os participantes e, por fim, fazer a sistematização do conhecimento, objeto inicial da elaboração desta atividade. Nós podemos separar os jogos em duas categorias. Uma, a dos jogos digitais, a outra, a dos jogos de mesa. Dentro dos jogos digitais, nós temos os jogos de celular, os jogos de console e os jogos de computador. Dentro dos jogos de mesa, nós temos os jogos de tabuleiro, os jogos de carta e os jogos de dados. Nós escolhemos como produto educacional os jogos de tabuleiro para poder promover maior interação entre os jogadores no contexto da sala de aula. Body of City, ou Cidade do Corpo, é um tabuleiro criado a fim de consolidar os conhecimentos dos conteúdos de ciências que são abordados no ensino fundamental. Ele é um jogo dinâmico, interativo e que promove o trabalho em equipe, uma vez que ele pode ser jogado individualmente com outro colega ou em duplas e até mesmo em grupo de alunos. Mas para que fazer um tabuleiro de corpo humano? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o ensino do corpo humano foi abordado nos temas transversais, dentro do tema saúde,
como um instrumento de trabalho que promove a compreensão do mundo e das suas transformações. Agora vamos conhecer um pouquinho do tabuleiro Body of City. Ele aborda conteúdos do corpo humano. O seu objetivo é reforçar os conhecimentos já existentes. Além disso, promove a interação, tem feedbacks e resultados mensuráveis, além de trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, vamos às regras do jogo. Cada jogador terá uma peça para representá-lo. Eles devem sortear entre si quem irá começar a jogar o dado. Os jogadores adversários tiram uma carta para que o que está na vez de jogar o dado possa responder. Se ele acertar, ele vai andar para frente o número de casas que sair no dado. Se ele errar, ele vai voltar ao mesmo número de casas que sair no dado. Quando o jogador cair na prisão, ele fica uma rodada sem jogar. Quando o jogador cair no paraíso, ele pode jogar o dado mais uma vez e andar para frente o número que sair no dado. Quando o jogador cair na casa que contém uma caixa de presente, ele joga o dado novamente, e o número que sair no dado equivale ao número de casas que ele irá andar, sem responder nenhuma pergunta. Quando o jogador cair na casa que contém uma seta de retorno, ele deve jogar o dado para saber quantas casas ele deve voltar. Se o jogador cair na casa bônus, ele tem que responder mais uma pergunta e pode jogar o dado mais uma vez. Só que se ele errar, volta o número de casas que sair no dado. Quem chegar no alvo primeiro é o vencedor. Então, vamos jogar?